Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na aula de hoje nós temos conteúdo novo em História, nós vamos estudar sobre os povos antigos do Brasil e a nossa habilidade vai ser compreender as especificidades dos diferentes agrupamentos humanos que se estabeleceram na América a partir das peculiaridades das regiões em que se constituíram. Muito bem, pessoal, nas nossas aulas anteriores nós vimos sobre os povos mesopotâmicos, sobre o Antigo Egito, que foram importantes povos para a gente entender a antiguidade. E a partir dessa aula nós vamos entender os primeiros homens como que eles viviam, quais são as teorias sobre como eles viviam, sobre como eles povoaram a América, focando, evidenciando o Brasil, que é o nosso país, para a gente compreender como era a realidade deles aqui no Brasil. Esse conteúdo está disponível na página 44 do livro didático de vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar sempre pelo livro, não é obrigatório copiar as informações dos vídeos, mas se vocês quiserem registrar para estudar no caderno, também é uma ideia legal. Bom, esse conteúdo, eu vou iniciar ele, pessoal, falando, na verdade, que para a gente compreender sobre esses povos antigos, é importante primeiro a gente saber como eles teriam chegado aqui, como teria sido o povoamento da América. E esse processo de povoamento aí no continente americano, foi feito um grande trabalho de pesquisa de vários pesquisadores, historiadores, buscando descobrir, né, as origens desse povoamento, mas mesmo com tantas pesquisas e estudos, até hoje ainda tem questionamentos em aberto sobre esse processo. Como eu coloquei aqui para vocês, boa parte dos pesquisadores dizem que a ocupação, né, aqui no continente americano, ela teria ocorrido pelo Estreito de Bering, então a ocupação humana teria ocorrido a partir do Estreito de Bering, e ela teria também sido durante o último período de glaciação do planeta. Outra consideração também acredita que o processo de ocupação da América se iniciou a partir de 13 mil anos antes de Cristo. E essa teoria é muito reforçada e justificada para os pesquisadores por meio da descoberta de fósseis humanos, como a Luzia, por exemplo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo do fóssil Luzia, que foi encontrado, e, segundo, né, os estudos, ela teria vivido há 11.500 anos atrás, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Também, né, outra teoria é que a ocupação poderia ter sido ainda mais anterior a 11.500 anos, que ela teria ocorrido a partir de 40 mil anos antes de Cristo. Desse modo, então, nós podemos ver que as teorias divergem bastante, né, os pesquisadores divergem bastante em suas teorias. Também tem estudos que apontam que o processo de ocupação na América teria se alternado entre povos de procedência mongólica e feições africano e também africano-australiana. Então, são várias teorias e ainda existem questionamentos sobre isso. Também, pessoal, é muito provável, segundo estudos, que os primeiros povos que ocuparam a América, eles tenham sido povos caçadores e coletores, que viviam da caça e da coleta. Também seriam nômades, né, praticavam o nomadismo, e esses primeiros habitantes, por meio do nomadismo, teriam se expandido, né, pelo continente, povoando várias áreas diferentes do continente, convivendo e guerreando entre si. Desse modo, esses povos, eles sobreviviam então da caça, da pesca, da coleta. Nós também temos registros desses povos que são fontes históricas, que são as pinturas rupestres, que foram encontradas no interior de grutas e de cavernas, em várias regiões aí do continente. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma pintura rupestre brasileira, que foi encontrada, e vocês podem perceber que essas fontes são muito importantes para a gente compreender o que esses povos acreditavam e como eles viviam, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós também podemos destacar, colocar como um exemplo,
dos representantes dos grupos nômades, os povos de tradição Umbu e Humaitá, que ocuparam anteriormente as regiões de São Paulo e do sul do nosso país. Desse modo, a gente pode estimar, pessoal, que a sedentarização, ou seja, aquele processo, né, desses homens primitivos deixarem de ser nômades e virarem sedentários, né, como a gente estudou anteriormente na pré-história, sua prática da agricultura, esse momento teria ocorrido aqui na história dos povos brasileiros, né, antigos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, esse processo de sedentarização aqui no Brasil, segundo estudos, ele teria ocorrido na pré-história, né, 3.500 anos antes de Cristo. Bom, também podemos destacar os povos de Sambaquis, que era um povo organizado, sobretudo na costa brasileira, né, aproximadamente entre 8.000 e 6.000 antes de Cristo. É um povo que vai representar durante esse período a transição entre os hábitos nômades e sedentários dos grupos aqui da América. Em várias regiões também do centro e do sul do continente americano, nós vamos ter o início da atividade agrícola, colaborando aí para a organização das primeiras comunidades sedentárias, como, por exemplo, os maias e os astecas, né? Lá no Vale do México, e os incas também. Essas grandes civilizações vão ser chamadas depois de civilizações pré-colombianas e vão se tornar grandes civilizações aqui na América. Civilizações muito poderosas, com construções grandiosas também. A seguir, eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar um pouco mais sobre os sambaquis. Tudo indica que os povos que habitaram o litoral do Brasil antes dos tupis viviam do mar e da pesca. Eram os homens dos sambaquis que ocuparam a nossa costa durante alguns milhares de anos. Sambaqui vem do tupi tamba, que quer dizer concha, e que quer dizer monte, amontoado. Alguns dos montes de conchas construídos por esses povos chegam a medir 800 metros de comprimento e 30 metros de altura. A análise de crânios e esqueletos mostra que o povo dos sambaquis era de baixa estatura, cerca de 1,60 m para os homens e 1,50 m para as mulheres. Nos diferentes sítios arqueológicos em que são encontrados, os fósseis indicam estágios culturais variados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram encontradas esculturas em pedra muito refinadas, o que não se vê em Santos. Ao longo da história, parte dos sambaquis foi submersa e parte foi destruída pelos primeiros colonizadores para fabricar argamassas e cal. Ainda hoje é possível encontrar esse material nas paredes de antigos edifícios de Santos. Na região, há remanescentes de 16 sambaquis. Acredita-se que seus povos tenham sido exterminados ou aculturados pelos tupis cerca de 1000 anos atrás. E para ampliar os conhecimentos sobre os povos antigos do Brasil, pessoal, eu vou pedir que vocês realizem as leituras das páginas 44 a 48 do livro de vocês. Até nossa próxima aula, sexto ano.